já é totalmente ultrapassado. Essa coisa de se infantilizar para dizer, ah, eu cometi um erro, mas foi na molecagem. Não, não foi na molecagem, não. A gente está falando de coisas muito sérias. A gente está falando de ações humanitárias, a gente está falando de zona de guerra, a gente está falando da reputação de um país. Oi, eu sou Maristela Rosa, tá começando mais um Papo de Preta. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, bem-vinde a mais um vídeo aqui deste canal. Espero que você fique à vontade aqui para bater este papo comigo. E hoje para falar de um assunto sério, importante e ao mesmo tempo chato pra caramba e extremamente vergonhoso. Vim aqui fazer uma análise preta. Gente, hoje o galo tá que tá, viu? Ele tá cantando muito. Então, por favor, lembre-se, o galo cantou, deixa seu like. Vamos conversar sobre Arthur Duval, que começou a sua carreira aí pro Brasil através do canal Mamãe Falei, tá aí na vida pública brasileira. Esteve na Ucrânia, né, que tá passando por um momento muito difícil de conflitos com a Rússia, dizendo ser uma questão humanitária e etc e tal. Vazaram áudios de ele falando das ucranianas e entre as coisas que ele fala, ele diz que elas são fáceis porque são pobres. E aí teve toda a repercussão que teve, que eu imagino que vocês já tenham visto toda essa repercussão. Mas aí eu peguei uma matéria aqui do pedido de desculpas do Arthur para que a gente faça uma análise preta. Arthur Duval pede desculpa e retira pré-candidatura ao governo de São Paulo após fala sobre mulheres ucranianas. Parlamentar disse que enviou o pedido à presidente nacional do Podemos após vazamento de áudio. Ele falou que falas foram em grupo de amigos do futebol e que se comportou como moleque. Eu poderia parar só nessa manchete aqui, porque aqui a gente já tem muitos elementos, né? Primeiro que a manchete é Arthur Duval pede desculpas e retira pré-candidatura. Aqui a gente já vê que é tudo sobre jogo político e sobre estética. Ele foi lá para a Ucrânia usando esse momento difícil que o país está passando, né, esse conflito que está deixando o mundo inteiro alarmado, né, de verdade, para dar ares humanitários e de coragem e de ética a ele como político e ao seu núcleo político. Aí você fala, mas de onde você tirou isso? Porque quando ele pede desculpas, a primeira coisa é retirar candidatura ao governo de São Paulo. Ou seja, a imagem que eu queria construir deu ruim, virou outra coisa. Então, ao invés de se concentrar no que eu disse, no que eu falei, em como eu ofendi, eu estou concentrado em contenção de danos. Retirar a candidatura é logo a primeira ação que ele tem de fato, né? Primeiro pede desculpas, depois tira a candidatura, que é essa contenção de danos. E aí, quando você vê esses primeiros movimentos, você já percebe qual é a prioridade, né? Qual que é a prioridade nisso tudo? Ele tenta justificar dizendo, foi algo privado. Mas se a sua cabeça, de fato, ela está voltada para a guerra, para esse conflito, para ajudar as pessoas, você não tá vendo se tem mulher feia, se tem mulher bonita, o que tá acontecendo com relação a isso. Gente, é guerra, né? A gente tá falando de guerra. Se a sua visão, ela está totalmente voltada a caramba, eu vou fazer o que eu posso para ajudar nesse contexto, não importa se é público ou se é privado, a sua cabeça está voltada para essa situação. Mas não é o que acontece com ele quando a gente ouve os áudios que a gente ouviu. Então é mais uma vez o que? A estética. É a narrativa construída para o público. Para o público estou preocupado com a guerra, estou preocupado com as pessoas. No privado, a preocupação é como eu posso articular isso em prol dos meus politicamente, em prol da minha candidatura política. A preocupação com as pessoas é tão pouca que ele consegue olhar para a beleza das ucranianas e em como elas são fáceis porque são pobres. Ele consegue dizer isso. A justificativa dele é que ele se comportou como um moleque. Não, você se comportou como um homem mesmo. Porque homens fazem isso mesmo. Eu acho muito engraçada
entre muitas aspas, né? Essa justificativa que homens dão, que é: eu não agi como o homem que eu deveria agir, eu agi como um moleque, como um menino, né? Colocando essa coisa da eu fui infantil, um homem de verdade. Não, homens de verdade fazem isso. E é daí que a gente tem que discutir também, né? Por que homens fazem isso? Que a gente fica, ai, eu fui um moleque, não sei o que, nananã, fica infantilizando. Não, você não foi infantil, você foi um homem adulto. E vocês fazem isso. Com certa frequência, inclusive, né? Olhar para mulheres de forma totalmente objetificada. E vocês conseguem fazer isso até num contexto de guerra, de conflito armado, num contexto de extrema vulnerabilidade daquelas pessoas e daquelas mulheres, no caso. O deputado estadual Arthur Duval, Podemos, conhecido como Mamãe Falei, afirmou em publicação nas redes sociais que enviou pedido à presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, de retirada de sua pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo pelo partido, depois da repercussão da divulgação de áudios seus em que diz que mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Aspas do Arthur, né? Os áudios que vazaram de uma conversa privada com amigos são lamentáveis. Não são corretos com as mulheres brasileiras, ucranianas ou com todas as pessoas que depositam confiança em meu trabalho e por isso peço desculpas. Não tenho compromisso com o erro. Por isso entrei em contato com a presidente do Podemos, Renata Abreu, para retirar minha pré-candidatura ao governo de São Paulo. Fecha aspas. Ele chegou no país, ele entrou dentro de um país que está em conflito e falou esse tipo de coisa. Por que agora, no pedido de desculpas, ele está focado na pré-candidatura dele ao governo de São Paulo? Por que ele não está totalmente focado a quem ele atingiu, a quem ele desrespeitou, a nação que ele desrespeitou, que ele entrou e desrespeitou? Por que o primeiro olhar é para a pré-candidatura, sim ou não? E por que a primeira coisa que ele faz é dizer: foi uma conversa privada que vazaram? Porque se não tivesse vazado, a estética estaria lá, né? A estética do fui lá para ajudar as ucranianas, eu só pensei nisso, eu só vi guerra, eu só vi dor, eu só vi sofrimento, eu não conseguia pensar em mais nada além de ajudar, ajudar e ajudar. A pré-candidatura estaria intacta, o pensamento estaria o mesmo, tudo estaria no lugar. E o compromisso dele com o erro estaria intacto. Porque o erro não é a gente ficar sabendo. O erro é uma pessoa estar em uma zona de conflito, de guerra, e ainda assim conseguir objetificar mulheres nesse lugar de vulnerabilidade. Mas quando ele faz questão de dizer, mas isso é áudio privado, o que ele está dizendo é: agora que vocês ouviram, estão me enchendo o saco, eu vou ter que reverter tudo, né, gente? Porque a narrativa que eu estava construindo falhou, agora eu vou ter que construir outra. Em vídeo divulgado em canal no YouTube mais cedo, ele já havia anunciado que avaliava abrir mão da candidatura depois da repercussão da divulgação de áudios seus em que diz que mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. No vídeo, o parlamentar diz que suas frases foram machistas e escrotas e afirmou que se comportou como um moleque ao responder a perguntas de amigos em grupo de conversa entre parceiros do futebol. Ele visitou a Ucrânia para distribuir mantimentos e angariar fundos para entidades de ajuda humanitária na guerra. Arthur Duval disse ainda não saber se manterá a pré-candidatura ao governo do estado e poderá retirar sua candidatura se isso atrapalhar o partido ou a terceira via. Eu não sei muito bem de onde que tiraram que Arthur Duval é terceira via. Ele e todos os outros da mesma cor já estavam colados no Bolsonaro até mês atrás. Na candidatura do Bolsonaro, estavam todos lá. Só que eles vão, né, são ratos, vão pulando do barco à medida que a água vai entrando. Eu não tenho nem direito à privacidade mais e fico triste por vocês terem visto isso. Não queria que ninguém tivesse visto isso. Fui moleque, fui machista, fui escroto, fui. Mas separem as palavras das ações. O que fico triste é que essa missão que fiz será usada contra mim por uma molecagem. Não é molecagem. Isso é coisa de homem
adulto em uma zona de guerra olhando para mulheres em situação de vulnerabilidade. Isso não é molecagem, isso não é menor. Isso mostra o seu olhar para aquela situação. E tudo que vem depois, todas as prioridades que vêm depois. Eu não sei quantas vezes eu li aqui nessa matéria pré-candidatura. Sua pré-candidatura, ele disse que vai tirar a pré-candidatura, não sei o quê. A candidatura, a pré-candidatura, não sei o quê. Tudo é muito maior do que a ação de ir para a Ucrânia em ação humanitária. Porque se a ação humanitária fosse a maior coisa, você estaria falando dela. Se a pessoa está numa ação humanitária, e se é essa ação que está movendo ela naquele momento, é disso que ela vai falar, no público e no privado. Ah, mas os meus amigos perguntaram, cara, eu nem vi isso. Ah, um amigo perguntou se uma mulher é bonita, se as mulheres são feias. Meu irmão, aqui tá uma zona de guerra, tá foda aqui, a gente tá correndo de um lado pro outro para conseguir fazer as ações. As mulheres estão em vulnerabilidade completa, eu nem vi isso, irmão. Mas não, o olhar não tava só para ação humanitária, né? Eu não vou nem tocar nas questões raciais envolvendo isso, que muita gente estava comentando, sobre mulheres ucranianas, sobre essa questão da europeia e endeusamento. Isso, para mim, nesse momento, nem é uma questão. Porque no final das contas, o que a gente viu foi um homem objetificando mulheres que estão em uma situação extremamente vulnerável. Quero saber o que vocês acham de tudo isso, né? Sobre toda essa questão lamentável, vergonhosa, ridícula. Acompanhe a gente nas redes, tudo na descrição desse vídeo para vocês, tá bom? Beijo, 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 até mais. Tchau.